Oi pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Tainá. Primeiramente um bom dia também. Hoje estou aqui, mais uma vez, para passar o estudo da Escola Sabatina de hoje, da segunda-feira, com vocês. E é isso, espero que vocês consigam compreender, entender o que vai ser passado, então, bora lá. Como eu disse no início para vocês, eu fiquei para passar a lição da segunda-feira. E o tema da lição da segunda-feira é ouvindo a abertura. E começarmos entrar logo no assunto principal da lição, que na verdade é um complemento também do estudo, eu gostaria que vocês abrissem vocês lá em João 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos pular agora para o versículo 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lendo esses versículos, a gente percebeu que é muito citada a palavra verbo. E quem seria esse verbo? No começo diz, o verbo estava com Deus. E lá no versículo 14, quando a gente leu, disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quem veio para habitar entre nós? Quem veio lá do céu? Quem era esse tal verbo? Esse verbo seria Jesus, que fez carne para habitar entre nós aqui na terra. Então, o Verbo seria Jesus, que morreu na cruz por amor a nós. Lá em João também fala que o Verbo veio para o mundo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Se vocês tirarem para ler o restante do versículo do 1 ao 18 do capítulo 1, a gente consegue perceber que os primeiros 8 versículos tratam sobre o Verbo eterno e sobre o testemunho humano. Já dos versículos de 9 ao 13 se resume a resposta da humanidade ao Verbo. No caso, eles não aceitaram o Verbo, que seria Jesus. O termo verbo, no grego, significa logos. Logos. É isso. Para as pessoas gregas, por exemplo, elas acreditavam que logos era o princípio que governava o universo. Já para o povo judeu, a palavra logos significa, representava no caso para eles, é o plano divino da criação. Ou seja, a palavra que trouxe o mundo à existência. Mas o termo verbo também se designa a Deus, no caso o Filho. No caso seria se referindo à divindade, então seria Jesus Cristo. Quando a gente para analisar toda essa metáfora da questão do verbo, a gente consegue perceber o quão Cristo é especial e quão ele é importante. E na lição faz uma pergunta bem interessante que a gente deve analisar muito bem. E fala assim, João fala sobre o princípio, mas será que se trata do princípio deste mundo ou o princípio de tudo que existe? Então, se o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, seria no princípio quando o mundo começou a existir ou seria bem antes da criação? Seria bem antes da criação. Então, o Verbo estava com o Pai bem antes da criação. Então, se a gente pudesse voltar ao começo, a gente veria e encontraria Deus e o Verbo. Aliás, o Evangelho começou bem antes da existência humana. Então, lembrar disso vai nos ajudar bastante a compreender. E a gente também vai conseguir entender mais sobre essa questão do verbo. Na lição fala que João, ele diz que o verbo era Deus. Então, as características que o verbo teria as mesmas características de Deus. Então, se você se deparasse com o verbo, você também estaria se deparando com Deus. João, ele não diz simplesmente que o verbo seria Deus com D minúsculo, mas sim que ele seria o Deus encarnado, ou seja, que ele não era qualquer um, mas que ele já existia antes da criação. Então, ele nos mostra que o Cristo que morreu na cruz
por amor a nós e que ressuscitou, também é Deus. Lá em João também fala que existem duas forças opostas, que seria as trevas e a luz. E essas duas forças que João está mencionando seria o inimigo, no caso as trevas seria o inimigo, no caso Satanás, e a luz que seria Deus, aquele que cuida de nós e que nos ama muito. E lá em João trata muito sobre essa questão da batalha entre a luz e as trevas, o que é algo muito interessante que a gente deve estudar e aprender muito mais. Antes de finalizarmos o estudo da lição de hoje, vamos tirar nossos olhos e vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Pai, porque estamos aqui, Pai, mais essa manhã, que o Senhor nos deu a capacidade de estarmos bem, com vida, com saúde, por nós termos levantado a nossa cama para podermos fazer nossas obrigações. Que o Senhor venha estar abençoando essa pessoa que está assistindo, Pai, agora esse vídeo. Que o Senhor venha estar com ela, com sua família, com sua vida, com sua casa. Que Deus venha estar sempre nos caminhos dessa pessoa e que ela nunca se afaste do Senhor, Pai. Eu venho te pedir também por esse estudo dessa lição, Pai, que essa pessoa que está assistindo também tenha compreendido sobre o que vem passar hoje, que o Senhor é o Verbo, Pai, e que o Verbo sempre existiu desde o comecinho. Pai, muito, mas muito obrigada. Eu venho aqui te agradecer por meio dessa oração. Fique com todos que estão assistindo, comigo, e é isso. Em nome de Jesus, amém.